Bom dia a todos que nos acompanham neste momento. Estamos iniciando o CNSF Talks, podcast muito especial. Hoje, um podcast que faz história, que é o lançamento do nosso livro Uma Aventura e uma Grande Lição. Inicialmente, queremos pedir desculpas pelo tempo, a gente teve um problema técnico aqui na sala, mas tudo recuperado. Vamos então dar prosseguimento ao nosso podcast, desde já agradecendo a audiência de todos. Gostaria também de agradecer muito a minha amiga professora Cristiana Lima e o desenhista Márcio Torres, que ilustram aqui esse encontro que para nós, repito, muito histórico, muito importante. E para darmos início ao nosso bate-papo, eu gostaria de convidar a professora Cristiana para, de uma forma, digamos assim, pedagógica, evidenciar qual a importância da leitura para todas as idades. Bom dia, Cris. Bom dia, Aldo. Bom dia, Márcio. Bom dia. Bom dia a todos os nossos espectadores, ouvintes. Uhum. Bem, me senti muito no rádio agora, tá? Um pouco de tudo. Isso. Gente, que honra estar aqui para o lançamento desse livro do nosso amigo Aldo, né? Que todo mundo conhece tão bem na escola, que é um excelente coordenador, uma excelente pessoa, um excelente escritor, que pense num livro bom. A história de Rui é muito boa. E nós temos, falando um pouco sobre essa arte da escrita, essa arte da palavra. Quando a gente fala em arte, a gente fala na arte escrita, a não escrita, o verbal, o não verbal, essa multiplicidade de linguagens que já temos aqui na capa do livro, né? Temos uma multiplicidade aqui, vários campos, as ideias, as imagens iniciais, as imagens mais secundárias, que para algumas pessoas é o inverso, né? Dependendo da perspectiva, a leitura ela faz muito isso. Ela permite que a gente tenha um olhar diferente, que cada um tenha o seu ponto de vista, apesar de termos uma história em comum. Márcio lê e abstrai, traz mais algumas informações, que inclusive fez muito bem colocando os elementos na capa. Sim. Aldo, quando escreve, vai construindo para a gente esse mundo e vai construindo essas ideias e vai construindo essa ponte, vai construindo essas informações. E aí, gente, sobre leitura, né? Para mim, livro é algo encantador. Eu acho, Márcio, que é assim, quando a gente vê a imagem, a gente concretiza muito o que a gente vem pensando, né? Verdade. Mas quando a gente abre a página do livro, quando a gente tem aquele gostinho, a gente diz que é o fã-clube, né? Dos viciados em cheiro de livro, né? Livro novo, aí a gente vai abrindo, vai sentindo o cheiro e vai folheando. A gente tem um encantamento, porque eu acho que a leitura, ela permite isso, e ela deve permitir. A gente precisa se encantar, a gente precisa conhecer histórias e histórias, a gente precisa ter histórias que se aproximam à nossa realidade, histórias mais recentes, histórias mais antigas, ou como um diário de Anne Frank, que faz com que a gente pense muito. Uhum. A gente acabou de viver uma situação muito difícil, de também precisar ficar recluso, de ter aquela situação semelhante em ficar recluso, em ficar guardadinho. Porque a gente viveu uma guerra invisível, ela não. Então, é uma situação que a gente pode colocar como uma semelhança hoje em dia. Quando a gente pega livros mais atuais, dos autores mais contemporâneos, a gente já vai encontrar esses termos. Eles encontraram nas plataformas de streaming, estavam assistindo a um podcast. Sim. São situações mais atuais, mas que também colocam ali um lado que eu acho essencial de toda leitura, a humanização. A gente precisa entender as personagens não mais como seres abstratos ou longe da nossa realidade. É claro que a ficção permite isso, né? Uhum. Quando Júlio Verne começa a escrever, que é quando a gente tem a origem da ficção, Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias, a gente começa a imaginar, a nossa imaginação ficou muito aguçada. Mas a gente também começa a se colocar no lugar das personagens. Quem era o sobrinho da Viagem ao Centro da Terra? Quem era o tio? Qual era o objetivo deles? O contexto do, né? Isso. Aí eu tenho o início ali da inauguração da França,
Por que que é a cidade luz? Aí vai trazendo esse despertar e a gente vai para a história, vai para a geografia, aí a gente vai para as diversas matérias e a gente vai para a nossa matéria humana, né? Que a gente começa a pensar e se colocar naquele lugar. Quem são aquelas pessoas? O que é que elas passam pra gente? Eu me reconheço em qual personagem? Eu me reconheço em Rui? Ou eu me reconheço em João Filho? Sim. Quem sou eu nessa história? E quem eu não queria ser nessa história? Também é muito importante Bacana. saber, né? Sim. Uhum. Quem sou eu aqui enquanto personagem? Eu sou obediente? O que eu fiz para entender que esse processo... Então, eu vejo aqui a literatura e a leitura muito isso, trazendo esse despertar, esse conhecimento. E é essencial a gente ter essa humanização hoje em dia, né? A gente que fala tanto em humanizar, por que a gente não começa com as próprias histórias? Sim. Por que a gente não começa a pensar e refletir? É uma aventura, mas também é uma grande lição. Qual é a lição? Como que eu vejo? Como eu me identifico nessa lição? Então, eu acho que a gente cumpre muito a nossa concretude mesmo, enquanto ser, quando a gente começa a entender a arte agregada a quem a gente é. O que a gente quer ser, o que a gente não quer. O que pensamos, ou o que poderíamos ter feito, fazer. A leitura é isso. A leitura é esse universo. E eu sou completamente apaixonada por isso. Eu sou muito suspeita. Aldo sabe. Não é à toa que ela está aqui hoje dando essa aula para a gente. E eu apenas acrescentaria, eu diria, não diria nem complementaria, apenas, porque a palavra-chave, na verdade, é a humanização. E a humanização é sentir dor, é sentir alegria, é tristeza, é perda, é ganho, etc. E a leitura, ela é um grande exercício de empatia também, né, Cris? Então, à medida que a gente estimula nossas crianças, nossos adolescentes a fazer mais leituras, é exatamente com esse intuito, como você falou, de a gente se colocar, quem sou eu nisso e o que é que eu posso fazer para evoluir enquanto ser humano? Né? A partir das minhas dificuldades, o que é que eu posso fazer para avançar, para, na verdade, lutar dignamente contra os meus inimigos internos, por exemplo, né? E assim vai. Então, é exatamente isso que você falou, acho que é bastante elucidativo, né, sobre a questão da importância de nós, enquanto educadores, de um modo geral, de casa e de escola, né, ter esse compromisso em dar aos nossos alunos o gosto pela leitura. E há uma coisa que eu digo há 30 anos, em sala de aula: não é possível ler bem, não é possível escrever bem se a gente não lê e não escreve com frequência. Isso é condição sine qua non. Não tem como eu aprender a ler se eu não leio. E aí a grande questão está na competência técnica do professor, a habilidade emocional para lidar com esse processo de ensino-aprendizagem e, sem sombra de dúvidas, quando a gente tem na sociedade, e aí a gente vai para a França, a gente vai ver por que a França tem como eu posso dizer, esse certificado, né, de um lugar tão iluminado, né, de tantos acontecimentos históricos a partir da sua própria revolução, né? À medida que a gente tem leitores, a gente tem transformadores da sociedade. E transformadores para o bem. Né? Então, é uma questão, volto à palavra de Cris, de humanizar. Bem, para a gente dar prosseguimento, agora eu gostaria de escutar a fala de Márcio, que é desenhista, chargista, ilustrador. Ele é um professor de desenho fabuloso e eu gostaria que ele nos dissesse aí como foi o processo, aí nos conte um pouco sobre a emoção e um pouco da sua técnica para fazer esta capa que eu vou mostrar aqui, pedindo licença a Cris, aos nossos ouvintes e telespectadores. Esta capa fabulosa do Márcio realmente é um pontapé inicial que eu não imaginava ser
tão bom, porque foi um golaço. Márcio. Eu só tenho a agradecer, Aldo, e agradeço também por estar aqui. Beber aqui só um pouquinho d'água aqui. E, desculpa. E agradecer de início aqui pela presença também da professora Cris, que fomos colegas aqui do colégio também. Fico muito feliz, né, em poder concretizar esse sonho aqui de Aldo, mesmo porque quando Aldo chegou para mim para falar sobre a questão da história, eu recebi um chamado, né? Esse chamado foi para ilustrar essa capa onde eu fiz uma conexão sobre a história, me interessei muito porque, como o Cris mesmo até falou, a gente mergulha, né, na história para perceber o sentimento, e cada vez que Aldo chegar para dizer, Márcio, olha, a história de Rui é assim, e aí me despertou essa necessidade de fazer os esboços, né? Eu estou sempre com um caderno e pegando essas referências, os personagens, e para mim foi muito importante, porque é o momento em que, quando você recebe esse chamado, essa questão de ilustrar, de desenhar, você se coloca dentro do personagem, você observando a questão não só técnica, viu, porque a gente percebe assim, é a história que chama a gente, chama muita atenção. E o fato de entrar nesse mundo imaginário da criança, aí a gente começa a lembrar da infância da gente, né? E quem não teve uma infância no sítio, né? E até vou confessar também, viu, Aldo, que toda noite, quando eu receber esse presente, eu leio para minha filha. Ela tem 8 anos, e aí a gente vai mergulhando realmente nessa história aqui, que é muito interessante. Inclusive até falando hoje para Aldo que até a parte da sonoplastia, de mudar as vozes também, fica bem, não tem como a gente não se emocionar. E assim, na questão técnica do desenho, Aldo, teve uma pesquisa, certo? Primeiramente, lembrar da nossa região do Cariri, a Chapada do Araripe, né? Lembrar da casa, de cada elemento, né, dos detalhes, inclusive, já falando também na questão do lápis de cor, porque eu usei uma técnica mista. E aí eu tive como uma referência, Cris, um mestre, um professor meu chamado Luiz Carimai, em que eu observava, porque ele ensinava e tinha toda aquela paciência. O trabalho com lápis de cor era uma coisa assim, uma coisa sensacional. E aí eu comecei a fazer a composição, e aí eu comecei a ver as cores, né, o telhado, e aí cada vez mais, como eu falei, cada vez mais que Aldo falava de cada elemento, de cada personagem, de cada situação, aí outra vez voltava e ficava imaginando esse lugar, né? E aí para mim foi primoroso assim, eu estar fazendo essa capa. E lembrando também que aproveitar aqui que eu fiz outras capas também, né, que eu vou até falar aqui do Agliberto, a capa do Agliberto. Teve também agora recente a do Dodô, o menino que conheceu o Padre Cícero, que foi feito o lançamento também, e de Luciana Coelho, que é outro paradidático, que é a Marcha das Formigas. Ok? Agora, é como eu falei para vocês, essa questão do chamado, né, de ilustrar, é um encantamento, é uma magia. E mais ainda quando a gente vai falar sobre a humanização, sobre a leitura, em que eu vou reforçar aqui, a gente entra nesse mundo, se permite a conhecer a história, a se colocar no lugar do outro. E eu só tenho a agradecer, Aldo, por esse sonho concretizado aqui agora. Obrigado. A recíproca é verdadeira. A gratidão é verdadeira. Bem, eu gostaria de agradecer quem está online conosco, assistindo ao nosso podcast, Bianca, Adriana Rocha, uma grande amiga, mãe de aluno do nosso colégio, Isis, a minha filha especialíssima, inclusive que nos ajudou muito a ilustrar a parte interna do livro. Um grande beijo. E deu também contribuição na conversa, em muitas conversas.
minha gratidão é eterna. Gostaria de agradecer também à professora Regina Rocha, que está também nos acompanhando, à professora e coordenadora bilíngue Meg, ao meu amigo de infância, Carlos Alberto, também professor, e à minha outra grande amiga e irmã de Fortaleza, a Ana Cláudia Brito. Muito obrigado. Eu não tenho palavras para dizer o quanto vocês são importantes na minha vida. Bom, mas agora chegou a vez de eu passar o bastão, vou passar para a professora Cris, para que ela possa também fazer algumas perguntas ao autor do livro Uma Aventura e uma Grande Lição. Agora é com você, Cris. Pronto. A gente já teve um pequeno spoiler, né, Márcio? Já citou aqui um Eita. local. Eita. Mas vamos lá. Nosso amigo Aldo, a gente sabe da grande responsabilidade que é a escrita, né? E a responsabilidade didática, pedagógica. Para a gente que é da letras, ainda a questão, de fato, da ortografia. Mas como foi que surgiu a ideia do livro? A ideia surgiu muito com a intenção, de fato, de educar. Me inspirou o meu filho, quando ele tinha, acho que uns 10 anos. Hoje ele já tem 2 vezes mais do que isso. E também tinha alguns amigos, e as características desses amigos também me ajudaram na organização dos personagens, né? Então, a experiência de morar de ter, aliás, o meu sogro e a minha sogra moram em sítio, lá na cidade de Mauriti, no sítio chamado Buritizinho. E lembro, aí tem que entrar também uma outra arte que eu amo, que é fotografia, e uma foto do meu filho com outro primo, Júnior, e outros primos mais, estavam numa carroça. E essa imagem ficou muito, digamos assim, na minha memória. E acredito que a partir daí o livro começou a nascer aqui. Então, desse embrião, eu fui escrevendo, não levei muito tempo para escrever, mas fiz algumas mudanças ao longo do tempo, sabe? Porque precisaria fazer, naturalmente, algumas atualizações, como você mesmo falou. Sim. Há pouco, né? Então, depois de muito tempo, eu digo, não, agora ele vai ter que sair da gaveta. E foi assim que surgiu a ideia inicial de levar ao público, né, aprendizados para a família, né, principalmente, assim, a ideia de citar situações familiares é exatamente porque eu continuo acreditando, né, na célula mãe da sociedade, que é possível, sim, a gente, na família, aprender e ensinar. Sim, sim, verdade. Isso é essencial. Que história linda, né? E eu aqui olhando para Márcio, as referências. A gente aqui entendendo todas as referências. Quando vocês estiverem com o livro em mãos, que fizerem a leitura, aí vocês vão entender melhor, né? Essas referências aqui que a gente está entendendo. Isso. E aí, será que a gente tinha, assim, um pequeno spoiler, hein? Será? Eu posso dizer o seguinte, o que eu posso dizer é que é uma história que acontece no sítio e que a criança protagonista convida alguns amigos para passar uns dias no sítio dos avós, e lá acontece muita coisa, né? E o que eu posso dizer também é que nos diálogos a gente priorizou muito a filtragem, o cuidado, o zelo para que cada palavra, cada descrição, cada fato narrado, ele tivesse ali um pouco de Aldo, ou seja, um pouco dessa humanização, né? Que seja, por exemplo, a valorização da alimentação, né? A questão da obediência, não porque tem que obedecer, mas a obediência reflexiva, digamos assim. A possibilidade de entender que o pai, ou que o adulto, que o avô, que a avó também erram, né? E precisa reconhecer o erro. Então, assim, é uma história que tem muita coisa
Por isso que eu até diria, Cris, que é um livro infantil, mas ele serve também para o pai e para a mãe, serve também para o tio, serve para a professora, porque há muitos questionamentos, há muitas situações em que há uma aprendizagem, digamos assim, efetiva, em que o leitor ele vai, ele usando a palavra de Márcio, ele mergulha numa história em que ele aprende o tempo todo. Eu acho que essa foi a intenção. E eu acho que ela se concretizou muito bem aqui. Ai, que bom. Tá? Que bom. A gente tem muito isso, é verdade. Esse ponto que você coloca é extremamente importante. A gente saber reconhecer também quando erra. Isso. E é tão difícil. É por mais Sim. que seja difícil, é o processo. E a literatura ensina isso a gente. E há uma questão, Cris, que assim, para os pais mais novos, e eu sempre digo isso muito na minha prática, nesses 20 anos de coordenação, que a gente traz muito do que a gente aprendeu, do que a gente viu, espelhou, se espelhou no pai e na mãe. É preciso a gente entender que nós estamos vivendo um novo tempo. Um tempo de inteligência artificial, para você ter uma ideia. E a gente precisa entender a importância que é estar próximo do filho, qualquer que seja a idade dele. Porque a gente sendo um bom espelho, e ser um bom espelho também é reconhecer que somos falíveis, vai contribuir muito para que os nossos filhos, as nossas crianças, elas cresçam com mais autonomia, com capacidade reflexiva, com mais empatia, com mais solidariedade, mas ele precisa ver isso. Então, a literatura pode ser, sim, um caminho que espelha essas aprendizagens. Sim, com certeza. E que bom a gente ter esse caminho com a escrita do seu livro. Que bom. E que bom que a gente tem aqui na organização das Ilustrações Raízes. Pois é, uma filha maravilhosa, que tem também o dom da arte, ela tem muitas qualidades, ela é psicóloga e lida muito bem com a questão da humanização, e é uma artesã. Então, desenha também, ela faz um pouco de tudo, porque também a mãe é uma artista também do artesanato. Então, escreve também muito bem. Eu estou muito feliz por ter filha e esposa e filho também, tão bons, que nos dão a possibilidade de escrever, porque não há dúvidas. E eu acho que isso é muito importante dizer. O pai não só ensina, o pai aprende. Nós não somos os únicos educadores dos nossos filhos, né? O mundo, a vida, as relações interpessoais, elas também, as redes sociais, né, os aplicativos, né, os jogos, tudo isso de alguma forma contribui com a educação, e é importante que quanto mais conhecimento a gente tem, e a literatura é um viés indispensável, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, certamente a gente vai ter a possibilidade de fazer escolhas melhores. E a literatura, que diga aqui a nossa professora especialista, né, é um caminho extraordinário para que a gente possa, em sentindo personagens, as dores e as alegrias, não é? As lutas, os desafios, não é? De tantos que já passaram, ou que, mesmo de ficção, não é? Quanta coisa a gente pode ter como um processo de aprendizagem e, naturalmente, para a nossa evolução pessoal e a evolução daqueles que estão ao nosso redor, como filhos, netos, sobrinhos, amigos e assim por diante. E aí vem para essa questão dela ser muito subjetiva, né? Sim. A gente não vive a situação, sim, mas a gente pode entender o que o outro sente a partir daquilo que a literatura proporciona para a gente, né? E pensando nessa parte da subjetividade, nós temos várias aprendizagens, vários aprendizados, melhor dizendo, na obra, né? Mas tem algum assunto específico, Aldo, que o leitor vai encontrar nesse livro? Olha, eu diria que, identificando, inclusive, a própria questão da subjetividade, como eu leio, somente eu leio, como eu sinto, somente eu sinto, não é? Então, foi muito bem explicado por você a questão da individualidade que cada um vai ter, vai observar, vai captar de uma forma, né? Eu acredito que o ensinamento, eu diria, mais marcante, de fato, é a capacidade reflexiva dos personagens. Quando os personagens eles
se indagam, quando eles dialogam, a essência está ali, sabe? É claro que para mim também, e foi muito de propósito, a questão da obediência, não é? É que para nós, para a minha geração e para a geração de tantos outros de mais idade, não é? É algo que não se pensa, apenas se cumpre, porque nós somos filhos de uma época de ditadura, etc. Mas esta ideia no livro vem de uma forma diferente. Né? Quando um dos personagens diz assim, olha, eu poderia ter feito dessa forma, que eu poderia ter evitado isso, acredito que é um crescimento fabuloso. Tem também, como eu falei anteriormente, uma questão de se observar a descrição dos ambientes, das situações em que personagens valorizam uma alimentação saudável, por exemplo, né? E aí eu não posso dizer muito porque senão vai perder a graça, mas é nesse viés, sabe? Sim, tem uma outra questão da perda, né, que eu não vou dizer o que é que se perde na história, né? Mas assim, a evidência da perda na história, ela é muito importante, e o que é que se faz com a perda, que também é muito importante. Eu sinto a dor, o que eu faço com essa dor, né? E aí a gente não fala da dor física, a gente fala da dor emocional. Então, como lidar com isso? Reconhecer essa questão da dor, da perda, é também assim, muito relevante na história. E aqui muito bem colocado na história também, por uma personagem que faz parte, sem citar o spoiler, de tantas e tantas situações da nossa vida, né? Ela é decisiva nesse momento de perder, tá? Sim. Mas, todos perdem, né? Em algum momento, todos vamos perder. Sim, precisamos saber filtrar, entender, absorver. Por isso que aí vem uma questão que você já respondeu, mas eu queria que a gente pensasse mais um pouco. Sim. A idade. A gente sabe, pela capa, é um livro infantil, mas ele não é só mais um livro infantil. Isso, Grace. Ele tem aqui um ensinamento, como o próprio título já diz, essa grande lição, né? Que serve para todas as idades. Eu diria assim, quando eu escrevi o livro, eu escrevi com a intenção, pensando em meus filhos, meus alunos, meus sobrinhos. Isso é indiscutível. As pessoas que estão ao meu redor. Mas, quando eu concluí o livro, fiz a revisão, entendi que aquele livro não era um livro infantil exclusivamente. Sim. Porque quando entra o avô na história, que é um adulto, quando entra a avó, né, quando entra a mãe, então todas as situações, de alguma forma, não é uma história simples, um conto extremamente infantil. Eu diria que ele traz a situação de crianças, né, é uma aventura protagonizada por crianças, mas as atitudes dos adultos fazem uma grande diferença e que também ensinam aos adultos. Portanto, eu diria, você que é pai, você que é professor, não é? Mãe, avô, avó, deve ler este livro. É um aprendizado que eu diria muito oportuno, porque quando a gente entende que a gente é um aprendiz, a gente se submete então a uma evolução. Quando a gente acha e diz assim, eu faço porque eu só sei fazer assim, a gente está se limitando. Quando a gente diz, eu sou assim e não mudo, a gente está se limitando. A gente precisa dizer, enquanto educador e por amor, e não só amor, digamos, afetivo, amor à sociedade, que aí nas nossas conversas a gente já discutiu sobre isso. A educação, ela precisa ser uma educação preocupada com o coletivo. É claro que é a partir da família, da célula individual ali, mas a gente precisa pensar numa sociedade em que haja uma valorização de si e do outro, não somente de si. Por isso que não é tão importante a meritocracia, não é tão importante assim tirar o primeiro lugar. É importante estar sempre em busca de evolução e percebendo que o conhecimento, através da literatura, a gente tem amplas possibilidades de sermos, como diria
os parâmetros curriculares nacionais inicialmente, a BNCC, a gente pode provocar, assim, uma condição melhor de criarmos, não é criarmos, é de educarmos nossas crianças sob o ponto de vista de serem agentes de transformação de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humanizada, mais, digamos assim, Consciente. amorosa, Consciente também. mais consciente, mais cristã. Também, verdade. E cabe colocar também assim, como a gente tem sempre aquela via de mão dupla. Eu ensino, eu aprendo. Isso, eu aprendo. perfeito. Verdade. E isso fica muito claro aqui com alguns personagens. Márcio, e você, meu amigo, tem alguma pergunta a fazer aqui ao nosso ilustríssimo escritor de uma aventura e uma grande lição? Eu acho que até Aldo respondeu, no caso, qual foi o motivo, né, que inspirou fazer essa história, né, o livro Uma Aventura e uma Grande Lição. O que me motivou, e meu irmão Antônio Bosco Luna Gomes, que foi o que fez uma correção de uma visão mais linguística. Inclusive, eu quero aqui agradecer também a Rita Simoni, nossa professora de gramática, que também deu a sua grande contribuição neste livro. Ele me disse o seguinte: por que você não coloca logo o volume 1? Porque você tem toda a condição desse sítio acontecer muitas histórias. Verdade. Né? Não, Verdade. eu até falei, Cris, hoje que é contando a história e visualizando a história, né? Porque não tem como eu estou fazendo a pergunta porque quando eu voltando essa ideia da coisa de fazer a ilustração, você começa a ler a história e não tem como você não se empolgar com a história envolver, né? e visualizar. Tanto que a minha menina disse, eita papai, que é claro que eu não vou contar. Claro, por favor. Mas eu não gostei dessa parte, porque a gente tem uma coisa, como eu falei, quando eu faço a pergunta, está muito mais para, não é bem uma ficção, mas é uma história que envolve acontecimentos reais, não as situações. E quando ela diz que não gosta, é porque dói. Exatamente. E a dor, de isso. alguma forma, ela Isso. é indispensável na vida humana. Então, quando a criança expressa, e aí a gente, enquanto educador... Eu estou aprendendo, né? Exatamente. Eu estou aprendendo aqui. É por aí. E quanto a gente vai entendendo com as dores da ficção, a gente vai entendendo que aquilo acontece na realidade e a gente vai conseguindo equilibrar isso Perfeitamente. Acho que é o ponto-chave que a gente tem da leitura. Eu queria só, perfeito, Cris, eu gostaria só de reforçar a resposta de Márcio e dizer assim, o que motivou é de fato, porque desde sempre, eu diria, desde que eu sou professor, isso já vai algumas 3 décadas, eu tive sempre esse propósito de dar aos meus alunos a condição de pensadores. E eu diria assim, a ideia da emoção e da razão, desse equilíbrio, eu acho que deve ser um compromisso de qualquer educador. Sim. Sabe? Sim, porque quando eu fui escrever o livro, eu estou escrevendo o livro por quê? Uhum. Eu estou escrevendo o livro porque eu quero passar uma mensagem que ensina, que orienta, né, que estimula uma capacidade reflexiva para a criança, para o pai, para os adultos e para o professor. Quando eu escrevi o texto, eu também pensei nos professores, eu pensei num contexto educacional. Por isso, quando vocês estiverem lendo, Cris já leu, Márcio também, vocês vão perceber que em todo momento há algo ali para pensar, para refletir, para dizer, poxa, poderia ser assim, poderia não ser. O que é que eu trago para a minha filha, para o meu filho, para mim, né, como aprendizado? Então, o que me motivou foi isso, foi registrar, digamos assim, oficialmente uma ideia de educação que eu entendo o caminho pela reflexão e pela emoção. E faz isso muito bem, né? Vocês são muito generosos. Muito Agora, obrigado. Vamos pensar aqui. Eu quero comprar esse livro. Aí como é que eu faço? Para adquirir o livro, há uma novidade. Antes, eu não sei se você vai me perguntar sobre isso, mas assim, eu já vou me antecipar um pouquinho, talvez. Sim. Que assim, este livro, ele surgiu, foi feita uma análise por uma editora chamada Asis
da literatura, que é portuguesa, então ela é de Portugal. Aí vocês no livro vão ver Asinha, porque exatamente o livro é para um público primeiro infantil. E aí, a partir do ok da editora, né, depois dessa aprovação, então esse livro está em todas as plataformas, né? Então, vamos dizer, Amazon, Estante Virtual, Mercado Livre, Loja Um Livro, Submarino, Lojas Americanas, Shoptime, Magazine Luiza, Extra, Ponto Frio, Casas Bahia, Carrefour, Shopee. Então, este livro você pode adquiri-lo de forma online. Eu tenho aqui na escola, e aí está à disposição ainda alguns volumes. Você precisa entrar em contato com a minha assessora Deisilane. A gente vai também disponibilizar, já começamos a disponibilizar nas redes sociais, mas pode ligar para o Colégio Nossa Senhora de Fátima e procurar Deisilane, e ela vai, então, fazer o link para que você possa ter o livro hoje, se quiser. Não, digamos, segunda-feira, né? Procura a Deisilane, ela vai, então, colocar o nome, aí eu já faço a dedicatória, já autografo o livro, e aí você resolve tudo com Deisilane. É uma maneira mais rápida e fácil e mais barata. Naturalmente, o livro é muito assim, acessível, o preço, mas se você comprá-lo online, você paga um pouco de frete. Então, seria mais conveniente, naturalmente, que você já adquirisse esse livro a partir do livro físico que está aqui. Vale salientar também, Cris, aproveitando a pergunta, e dizer que este livro ele está disponível também fora do país. Além dele ter sido fabricado a partir de uma editora portuguesa, ele está na Espanha, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Austrália, Japão, Países Baixos, Suécia e Polônia, e nestes países ele está disponível também em e-book. Então, a possibilidade de adquiri-lo é muito fácil, quer dizer, ou para quem está mais presente, mais próximo na região, né, pode entrar em contato, reservar o livro com Deisilane, ou fazer a aquisição através das plataformas online. Que maravilha! Se eu quiser Incrível. ler nesse momento, não vou esperar até segunda. Pronto, vai tê-lo já. Né? Vou lá, pego meu e-book. O meu já está aqui comigo. Já fazemos. Já está aqui o nosso comigo, já tá viu? garantido, né? Então, assim, pensando em toda essa possibilidade, a gente tem uma história. Imagina, você tá no Reino Unido e conhecer Buritizinho. Realmente. Verdade. Já? Que coisa maravilhosa, hein, Márcio? É verdade. Então. E conhecer com essa sua ilustração. Gente, que lindo isso. Muito bem, meu amigo. Então, vamos concluindo essa nossa fala, né? Sim. Esperando outros momentos que a gente possa também conversar mais sobre histórias, sobre leituras e especialmente sobre Rui. A minha, assim, já chegando na nossa reta final, além de agradecer a todos que se fizeram aqui presentes, estão ainda conosco, que vão assistir depois também, muita gente vai assistir depois de gravado. O que eu tenho a dizer é que, para mim, é um momento realmente muito emocionante, muito histórico. Eu quero agradecer muito ao Colégio Nossa Senhora de Fátima, à direção da escola, que nos oportuniza também estar aqui hoje. Quero agradecer a Allen, que é o coordenador de marketing, né? A Kate, toda a equipe, a Wênia, a Alisson, que está aqui presente agora, a todos que de uma forma, ao Círis, que fez a arte também inicial, né? A todos que de alguma forma contribuem para que este momento esteja se realizando. A partir de agora, a gente vai para o campo, né? Ou seja, a gente se coloca aqui à disposição de prefeituras, de secretarias de educação, de escolas, quaisquer que sejam elas, para que a gente possa fazer a divulgação do livro, fazer alguma palestra em relação à importância da leitura e assim por diante, né? Quero também agradecer muito, repito, a minha família, que nos apoia, nos valoriza muito essa questão do conhecimento, né? E dizer que a minha honra é imensurável com a presença de Cris, que é uma grande amiga. Vocês entenderam por que eu a convidei, né? A competência, a humanização, e isso veio muito não só da família dela,
mas vem também do que ela aprendeu na literatura, né? Isso é indiscutível. E também quero agradecer a Márcio, um amigo de longas datas, que é um grande artista também, e pedir a vocês que nos deem a oportunidade de levar amor e humanização às famílias de vocês. Este é o nosso interesse. Através da literatura, o amor talvez resumisse toda a questão que está aqui no livro, porque o amor reflexivo, o amor na questão emocional, mas o amor que sente, o amor que trabalha exatamente as dores de uma forma, digamos assim, humanizada. Falamos sobre saúde, falamos sobre vida, sobre ser humano. E nesses tempos de hoje, acho que quanto mais a gente escrever e ler, não é, sobre essa questão da humanização, acho que a gente está no exército certo, né? Essa é a minha mensagem de gratidão. Mais uma vez quero agradecer a Márcio e a Cris. Obrigada, Alda. E dizer, quem sabe, até o próximo livro. Até, né? O volume 2. Até o volume 2, quem sabe. Que assim seja. Então, eu vou repetir. Quem desejar adquirir o livro, entre em contato pelo telefone do colégio, e aí procura Deisilane. Ela é a pessoa responsável para exatamente fazer, entregar o livro para vocês. Um grande abraço a todos, um bom dia, um ótimo final de semana e até o próximo podcast CNSF Talks. Bye, bye. Parabéns, Aldo. Obrigado.